A Maria Luísa, ela me deu alguns sinais. Na verdade, eu senti primeiro. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com a minha tia e aí falei assim para ela: "Ô tia, eu acho que até os 30 anos eu não vou estar mais aqui com a Maria Luísa." Ela falou: "Como assim?" Eu falei: "Não sei. Eu acho que eu vou morrer até os 30 anos." Aí ela disse: "Credo." Eu falei: "Me veio isso agora. Me veio esse estalo. Eu acho que eu vou morrer." A Malu conquistou o bairro inteiro, né? O pessoal do mercadinho, o cara da banca de jornal e tinha as fugidas dela pro salão de beleza. Pai, você viu a Malu? Não, não tá aqui. Como assim ela não tá aqui com você? Eu acho que eu sei onde ela tá. Malu! Daí quando ela chegava em casa, ficava ali 1 hora deixando aquela unha secar. Por mais que a gente falasse: "Malu, já secou", ela ficava lá, paradinha. Tá bom, já tô descendo.
Deixa a mãe dessa menina ver o que vocês estão fazendo. A mãe da menina é aquela ali, ó. O dia de espargir as cinzas foi 30 dias depois da morte da Malu, né? E a gente escolheu o Parque Modernista, que era o parque que eu passeava com ela. Ela sempre dizia: mamãe, vamos para a florestinha. Maria Luísa e todos os amigos presentes. Vemos sempre famílias inteiras em desespero por terem perdido seus filhos. Entes queridos que julgam nunca mais poder rever. A partida da Malu me mostrou que a vida continua mais bela, mais feliz, mais agradável. É preciso que estejamos mais abertos àquilo que os olhos não podem ver. De repente, acredito que entes queridos continuam a nos amar da mesma forma de quando estavam na Terra. Continuam a estudar, a brincar e aprender. E querem que vocês saibam disso, para que possam ajudá-los nesse mundo onde estão e também serem ajudados, mudando a maneira de pensar sobre a morte. E chego a acreditar que tudo o que acontece com a gente os alegra ou entristece. Obrigada, Malu, pelo maior presente que você me deu. Com a permissão de Deus, que foi, além de ser sua mãe, a oportunidade de despertar para a evolução. E eu não a desperdiçarei. Meu amor por você é tão grandioso que aceito e abençoo sua partida. Pois querer você fisicamente junto a mim seria um ato de egoísmo. Com certeza, nos lugares que você passou, também fez com que muitas pessoas abrissem suas mentes, muitas vezes céticas, levando-as a pensar por que estão aqui, no que podem melhorar. Malu, esperamos então o sublime momento de nos reunirmos de novo no mundo mais maravilhoso que Deus nos reserva. Te amo, minha filha. Até breve. E que Deus te abençoe. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com a minha tia e aí falei assim para ela: ô tia, eu acho que até os 30 anos eu não vou estar mais aqui com a Maria Luísa. Ela, como assim? Eu falei, não sei, eu acho que eu vou morrer. Aí ela falou, credo, por que isso? Eu falei, não sei, me veio o estalo agora. Eu acho que eu vou morrer aos 30 anos. E ela vai ver, mas na verdade era o oposto. Eu senti que eu não estaria com ela, mas na verdade era ela que não estaria. Mas a gente nunca pensa que um filho vai falecer. Aí ela desenhou eu embaixo e ela na nuvem, lá em cima. E aí ela falou, olha, eu falei, olha que desenho bonito, mas quem é aqui? Ela falou, sou eu. Eu tô lá em cima. Eu capotei assim na cadeira, sonhei com ela num campo florido correndo. Um campo, ela correndo de vestidinho.
vindo em direção, assim, então foi um sonho lindo. Quando eu acordei, eu estava sendo empurrada para fora da UTI, eu estava sonhando de tão pesado, que na verdade acho que nem foi um sonho, foi uma coisa reconfortante. Falou, ela vai, sei lá, ela está bem. Ali eu sentei e pensei, acabou tudo. Minha filha está bem agora, minha filha está em paz. Quando ela, antes de completar 4 anos, ela foi hospitalizada e ela foi a óbito no dia do aniversário dela, no mesmo dia e na mesma hora. O velório da Maria Luísa tinha que ser uma extensão do aniversário dela, tinha que ter um parabéns, então todo mundo cantou parabéns, eu fiz questão de ser celebrado um aniversário dela, sim. As pessoas confundem muito com falta de fé. Se você tiver fé, vai acontecer. Mas por que eu tenho que ter fé que ela fique? Então eu me perguntava isso. Por que eu tenho que ter fé que ela vai ficar aqui? De repente não é o bom para ela ficar aqui. Então assim, eu tenho que ter fé no que seja melhor para ela. Então eu comecei a canalizar essa fé para isso. Aí fui criando talvez essa força e um desapego em relação a ela também. Um desapego de ser humano mesmo. De ela é uma pessoa, é um ser humano, não é minha filha, ela estava minha filha.